Primeiramente, muito obrigado pela sua disposição. A gente está muito feliz de estar recebendo você aqui na Central da Imaginação. Pela primeira vez, você falando sobre os trabalhos que você fez com a Chu. É o seguinte, eu fui trabalhar na Manchete, fazia vários programas na TV Manchete e sob comando do Maurício Sherman. E um dia o Sherman me pediu para participar, para ajudar num programa no Clube da Criança, que tinha uma apresentadora nova, enfim, e eu vinha de várias produções. E aí acabei entrando ali para dar uma ajuda louca. A Marlene já estava ali como assistente do Maurício Sherman. E a Marlene é minha amiga há 250 anos. A Marlene era datilógrafa e eu era a produtora do Sítio do Pica-Pau. Daí nos seguimos, né? Fomos seguindo a vida e na Manchete ela estava fazendo assistência do Maurício Sherman. E aí me pediram para ajudar e aí eu entrei na vida da Xuxa, porque da Marlene eu já habitava há muito tempo. E aí, a partir daí do Clube da Criança, você foi convidada para ser produtora. Eu não sei se você também chegou a ser roteirista do primeiro especial de Natal da Xuxa, o Xuxa e Seus Amigos. A Manchete era uma casa meio familiar, todo mundo se falava, não era uma grande empresa como a TV Globo, por exemplo. E o Paulo Neto, que foi a pessoa encarregada de fazer aquele especial, me chamou e aí a gente começou a produzir através do núcleo do Sherman, né? O Sherman sempre metido nessa história aí. Gravar com a Xuxa na praia com o Leopardo, meu Deus! O que foi aquilo? Uma puma lindíssima. Foi um momento de maior tensão, pelo menos para mim, porque estávamos todos ali, né, na gravação, e aquela puma e a Xuxa se debruçou por cima daquele bicho e todo mundo em pânico, paralisados todos, e deu tudo certo, né? E eu fiquei na Manchete, eu fiquei grávida, tive filhos, fiz novela na Manchete, enfim. E naquela época a Marlene me emprestou, me contratou pela empresa dela para eu ganhar um pouco mais na Manchete. Porque como pessoa jurídica, você ganhava mais do que pessoa física. Então, todo mês eu ia à produção da Xuxa para trocar o cheque. Hoje, falar em cheque é a coisa mais absurda, né? Mas, enfim, eu ia lá trocar o cheque da empresa da Marlene por um cheque pessoal para mim. Um dia eu saí, estava aborrecida, enfim, era um trabalho que não estava me agradando, e pela última vez eu fui trocar o cheque da rescisão lá na sala da Marlene. Falei, Marlene, troca aí, eu estou saindo da Manchete. Aí ela disse para mim, fica aí. Aí eu, fiquei. E durante uma semana eu fiquei no sofá da sala da Marlene, observando aquele movimento enlouquecido, aquilo era insano, porque todas as pessoas queriam falar com a Marlene. A Marlene acabava atendendo alguns, não atendendo outros, era uma confusão aquilo, era gente pedindo coisas o tempo todo. E aí arranjei uma mesa num cantinho, depois de uma semana, eu falei, eu não posso ficar aqui sentada no sofá, porque isso é um absurdo. Achei uma mesinha e combinei com o seu Aprígio, que era o senhorzinho que ficava na portaria, para que ele encaminhasse para mim todas as pessoas para que eu fizesse uma triagem do que assunto era, né? Se era participar do programa, se era um pedido de ajuda, se era maluquice, porque tinha muito maluco, enfim. Cita um exemplo, por favor, o mais insano que você lembra, assim. Apareceu um senhor, um jovem, dizendo que queria falar com a Xuxa de qualquer maneira, com um pacote na mão, assim, um pacote. E eu disse, olha, você vai ter que me dizer do que se trata, enfim, eu poder te encaminhar direitinho.
E ele disse, não, é só com a Xuxa, é só com a Xuxa, é só com a Xuxa. E aí, depois de muita tentativa, eu consegui saber dele que ele estava trazendo um pedaço de uma nave espacial que tinha caído no terreno dele para ser entregue para a Xuxa. Meu Enfim, Deus! Era muita loucura, muita loucura. E nessa época você já escrevia para o show da Xuxa? Aquelas mensagens de bom dia? Não, mas a do parque era você? Isso foi o Xuxa Park, e depois o show da Xuxa, depois o Planeta. Isso foi gradativo, na verdade. Eu comecei atendendo, fazendo essa triagem, depois eu fiz toda a produção, texto, roteiro, tudo, do Bobiô Dançou. E a partir daí é que eu comecei a fazer todas as mensagens diárias, a criação de coisas, de quadros, enfim. E no Xuxa Park, a Xuxa adotava uma linguagem mais madura, né? Tipo, de Bom Dia, era com mais reflexão, diferente do show da Xuxa, que era uma coisa mais contraída. Você se inspirava no quê para fazer, você lembra? Eu me inspirava no que acontecia no mundo. Tinham pessoas que me pediam para mandar um recado, escrever um recado sobre determinado assunto, porque tinha um objetivo específico, tipo, por exemplo, falar sobre egoísmo. As pessoas se divertiam, as pessoas da produção se divertiam um pouco com aquilo, porque através daquele texto, elas atingiam, mandavam uma mensagem para alguém. Caótico, né? Tipo, você imaginava o pessoal lá... Era muito caótico, era tudo ao mesmo tempo, na verdade. Se trabalhava muito e se fazia tudo ao mesmo tempo. E você chegou a desenvolver alguma brincadeira? Se sim, tipo, tinha alguma que você gostava mais? Há várias, mas não me lembro de nada desse momento. Um quadro que eu amei fazer, que criei, era o Gracinha Curiosa. A Gracinha é criação minha e eu adorava fazer aquilo, porque eu sou uma curiosa, né? Então... tem um pouco de você. Tem. Agora, a criação física, né? A imagem, o gestual, a forma de expressão, é criação da Xuxa. Ela vive questionando coisas, buscando informação, ela é assim, assim, assim. É meio nerd. Na época não se usava a expressão nerd, né? Mas, enfim. Sim. Eu tenho uma formação de programas infantis. Eu venho do Vila Sésamo. Então, para mim... Você participou da primeira adaptação do Vila Sésamo? Caramba! Sim. Eu sou antiga nessa história. A minha formação de programas infantis gerava em mim essa necessidade de passar informação. Não era só a brincadeira, não era só oba-oba. Eu tinha essa necessidade por formação mesmo. E aí, falando em 96, foi quando você começou a escrever pela primeira vez, se eu não me engano, os especiais. Você escreve o dos Dia das Crianças, que é o Direito de Ser Feliz, que tinha a participação, o resgate de um personagem antigo, do primeiro filme solo dela, o Super Xuxa contra o Baixo Astral. Aquele do tabuleiro, né? Aquele do tabuleiro. Amei aquilo. Total, aquilo, né? Foi uma coisa louca. Eu tenho que falar isso porque... A liberdade que a gente tinha de colocar esses conteúdos vinha da Marlene. Vinha dela esses conteúdos mais sociais. A gente sempre tinha essa troca. Era importante fazer isso. Isso é da Marlene, não é da Xuxa, é da Marlene. Em 96 também, você escreve, junto com duas outras pessoas, compõe a música Tô de Bem com a Vida. Você imaginava que ela ia se tornar, tipo, título do álbum, o sucesso que ela é até hoje? Se passou na sua cabeça naquele momento? Não. Isso foi uma letra psicografada. Eu sempre digo isso. Baixou, né? Baixou, tava na gira. Eu sentei no computador para fazer uma coisa qualquer. E aí veio a letra e porque o Álvaro Sossi e o Cláudio da Mata eram meus parceiros em outras músicas anteriores. Eu vou contar a história. Como é que eles entraram na minha vida? Num dia qualquer, eu acabei tendo como função também
receber novos artistas para fazer uma triagem. E depois levar para Marlene e dizer, olha, esse cara é bom, vamos botar no programa, botar no Planeta, não botar, enfim. A Marlene recebia essa triagem e resolvia se ia colocar isso ou aquilo no programa. E um dia me aparecem os dois para mostrar músicas para Xuxa. E aí eles cantaram lá várias músicas, e a música mais linda era como é que chama? Alma e Coração, que era lindíssima, a música era lindíssima, e enfim. E eu fiz chegar essa música até a Marlene, para a Xuxa. Não foi gravada naquele ano, não foi. Foi gravada acho que 2 anos depois. E aí eles ficaram meus amigos e vinham sempre trazer umas coisas que eles faziam e tal. E um dia eu estava toda atarefada e eles cantando lá uma música. E eu disse, gente, essa música parece que tem 2 histórias ao mesmo tempo. Essa letra é esquisita. Eu falei, ó, me dá essa letra aqui que eu vou mexer nesse negócio. Posso mexer? Pode mexer. Fiz a letra, entreguei para eles alguns dias depois, eles fizeram a música e ficamos parceiros. Algumas coisas foram gravadas por Leandro e Leonardo, do Chitãozinho Chororó, enfim. Mas o Tô de Bem com a Vida, eu sentei no computador, veio aquela loucura toda, aquela letra, eu dei para eles. O Álvaro, que é muito chatinho, ele é muito detalhista, ele queria mudar isso, queria mudar aquilo, ele não conseguiu. Por isso que eu digo que foi psicografada, porque a letra veio integral. Assim. Nessa época acontecia muito de eles passarem músicas que seriam para a Xuxa, para as Paquitas. E você chegou a participar de repertório delas, você escreveu por de 97 a música Diário. Foi o caso dessa música? Ela seria da Xuxa? Não tem isso. O que era da Xuxa, o que era das meninas, era das meninas. Você não pode imaginar a Xuxa cantando Meu Diário, nada a ver. Tinha um produtor musical da Som Livre, não passava por mim isso, era da Som Livre. Era uma inspiração de uma música do Neil Sedaka, que você não vai saber quem que se chama Diary. Depois você compôs para Andresa e para Diana. Isso foi uma maluquice também, daquelas coisas que acontecem. Apareceu na minha sala uma maranhense chamada Ana Torres, que cantava muito, e tinha um quadro no programa chamado Gente Nova no Pedaço. E aí ela participou, a Marlene aceitou colocá-la no programa, ela cantou no programa e ela ficou minha amiga, super amiga, uma graça de pessoa. E aí surgiu essa parceria, eu fiz a letra, ela fez a melodia. Você também escrevia as perguntas, o roteiro do quadro Intimidade do Planeta, né? A Xuxa chegava a participar da seleção de perguntas ou só chegava até ela depois? Ela dava os pitacos dela. Muitas vezes a gente só dava uma orientação, quer dizer, as opções, mas muita coisa era dela também, né? A Marlene e a Xuxa tiveram muita sorte de ter muita gente muito importante que ajudou nessa trajetória. Eu vou falar do Oswald Berry, que era o coreógrafo, que teve um papel importantíssimo nessa trajetória toda, em termos de coreografia, em termos de concepção dos shows. Ele ajudava a escolher as Paquitas, né? Ele tinha essa visão. A gente tinha uma parceria nisso na primeira seleção, depois das originais, né? A partir do segundo, terceiro, enfim, a gente fazia junto essa pré-seleção, né? Mas era um sofrimento muito grande para mim. Chegou lá porque a decepção de algumas era uma coisa muito dolorosa. Eram crianças. Aquilo, nossa, ele e eu sofríamos muito. Ainda falando de 98, teve um dos mais bonitos, né, que é Uma Carta para Deus, que foi inspirado no livro de mesmo título. E como que foi fazer essa adaptação para TV? Muito lindo, muito lindo. Foi muito legal aquilo. Porque a gente... É aquela coisa do conteúdo, né? Era tão importante aquilo.
e foi muito sensível, né? Era muito bom. Tinha uma parceria com Geraldinho Carneiro, enfim, que também participou. Ele, não, ele meio reticente nessa coisa de participar ali daquele especial, mas no final foi tudo lindo. Agora, um parceiro que eu tenho que citar, que foi meu parceiro, eu não me lembro em qual foi o especial, o primeiro, mas é o Wagner de Assis, que hoje é diretor do Nosso Lar, do filme Nosso Lar, Menina Índigo, Kardec. Ele é meu parceiro no Requebra, no Duendes, no Popstar, e a gente começou, quer dizer, eu o chamei para participar dessa coisa dos roteiros, porque ele era do setor de divulgação da TV Globo. Ele ia muito à produção em busca de informação. E aí ficamos amigos, fomos conversando, e aí eu o convidei para fazer o primeiro especial, e aí foi. Você sabe que o filme Requebra, anteriormente, seria um filme das Paquitas, né? Do You Can Dance. Mais ou menos. Quer dizer, era tudo muito misturado nessa história, Isso. né? Isso, ia chamar Férias Muito Loucas. Aí elas já tinham posto até voz para gravar a música. Foi você que fez o roteiro? Foi você que ficou responsável? Não, eu fiz o argumento do Requebra. Depois a Tizuka entrou na história e virou uma coisa diferente. Mas era muito em função da Marlene. A Marlene que era geradora das coisas novas e das mudanças. Entendi. Então, de repente, não vai ser mais Paquitas, vamos fazer da não vai ser mais isso, vai ser outra coisa. Bota, ou no meio do roteiro, no meio da história, dizer, bota fulano cantando. Aí você tinha que achar um jeito de enfiar o sujeito cantando. Meu Deus. Era um sofrimento aquilo. Aquilo era um sofrimento. Aquilo era uma loucura. E a Xuxa não queria fazer Requebra, né? Ela não queria de jeito nenhum fazer o Requebra. A Xuxa, naquela época, ela tinha... E até depois, né? Ela tinha uma vontade de só ficar dirigida às crianças, o que é um equívoco, na minha opinião. Ela poderia hoje ter crescido com o público dela. Aquela interrupção de fazer aquela coisa só para baixinhos, não foi uma boa solução para a história dela, né? E aí acaba vindo o Popstar, que você desenvolve o argumento, correto? Isso. De como ia funcionar. E o roteiro todo, A gente tinha como briefing só a coisa da Xuxa modelo. E aí aquelas inserções daqueles seres cantantes enlouquecidos. Eu morro de vergonha, você quer saber? Eu morro de vergonha. E aí a gente chega na minha fase favorita, que foi quando você vai escrever Duendes, você e o Wagner vão escrever Duendes. E aí também foi nessa mesma pegada? Vai ser só filme de Duendes ou teve toda a questão da pesquisa? Como que vai desenvolver a história? A história começa assim. Marlene diz para nós, tem um duende enfiado numa parede. E acabou aí. Esse era o briefing. Tem um duende numa parede. E aí, como é que foi para desenvolver essa história do filme? Muita pesquisa. Aí ele e eu pesquisamos comportamentos, coisas, tradições, né, duendes e pode dizer que você nesse assunto já naquela época já. Naquela época eu virei especialista. E era muito complicado porque a pesquisa não era no Google, né? A pesquisa não era Google, a pesquisa era livro, né? O Troll, por exemplo, veio de pesquisa ou foi vocês que acharam interessante? É de pesquisa. É o inimigo dos duendes, né? É o antagonista dos duendes. E para você ver aquilo tudo pronto, como que era depois que você ficava satisfeita ou falava, poxa, poderia ter sido melhor? Tinha alguma coisa assim? A gente sempre acha que pode ser melhor. A gente sempre acha. Senão a gente não faria o depois. Depois do Popstar, Duendes foi uma lavada de alma, porque Popstar me deixa muito envergonhada, até hoje. Deu muita vergonha naquele filme.
É o que temos para hoje, não é? Mas doente, você ficou satisfeita? Você achou legalzinho? Fiquei, achei legalzinho. Poderia E o ser 2? melhor, eu digo para você que poderia ser melhor em termos de efeitos. A gente imaginava algumas coisas que não foram produzidas a contento para nós, como a gente imaginou, mas de uma maneira geral foi bem bonitinho. Tem alguma história muito aleatória com a Xuxa? Do nível do cara levar uma nave espacial? História engraçada? Tipo, Eu vou fazer uma declaração aqui que não é uma história engraçada, é um agradecimento que eu quero fazer. Eu vou explicar por que eu estou fazendo esse agradecimento. Quando Marlene e Xuxa se separaram, como eu sempre fui ligada a Marlene, originalmente, né, historicamente, de raiz. a Xuxa se afastou de mim, nós nos afastamos. Nós viemos a nos encontrar 12 anos depois, no aniversário, ou mais até, num aniversário da Andréa Veiga, a primeira Paquita, que é minha amiga até hoje, mas eu nunca mais estive junto com a Xuxa. Mas eu tenho um agradecimento a fazer a ela, que eu nunca fiz. Isso aqui é só para você. Que é o seguinte, quando eu era jovem, quando eu nasci, né, na época em que eu nasci, as crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral ou qualquer outra deficiência eram escondidas. As famílias escondiam essas crianças porque era como se elas tivessem falhado na concepção dessas crianças. Então eu convivi muito pouco com crianças com deficiência, não era o meu universo. E eu tive a oportunidade de aprender sobre isso fazendo os programas da Xuxa. Porque era dela essa coisa de trazer para o público as crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, e daí vai. E eu sou muito grata por isso. Muito, muito, muito grata. Muito mesmo. Muitas vezes eu me emocionei com a Xuxa, muitas vezes eu ri com a Xuxa, mas era uma rotina, era um trabalho, era uma coisa... Eu nunca tive grandes ídolos, eu não sou uma pessoa tiete, eu não sou, de ninguém, eu não sou. E aí a convivência muito perto dos ídolos faz com que você os veja como pessoas. Elas têm coisas a serem aplaudidas, têm coisas a serem vaiadas, que seja, né? Mas tem coisas assim que são muito importantes naquelas pessoas. E uma delas, da Xuxa, é exatamente isso. Essa verdade com relação às crianças com síndrome de Down, principalmente, com paralisia cerebral, as crianças de uma maneira geral. A Angélica Goulart, que já faleceu, já foi, era a pessoa mais importante daquela fundação. Eu vou te contar uma historinha. Primeiro ano de fundação, grande festa para comemorar o primeiro ano de fundação. A Xuxa comprou trocentos brinquedos e coisas para dar para as crianças, as coisas, bonecas, bolas, enfim, muita coisa. A Angélica chegou perto da Xuxa e disse: para esse ano tudo bem, vamos comemorar sim. No próximo ano, por favor, traga caderno, mochila, canetas, livros, sapatos. Essa era a Angélica. Eu vou confessar aqui uma coisa, sabe, os únicos roteiros que eu guardei, porque tem muita informação muito preciosa para mim, são os roteiros do Jovem Stars. Os que eu mais gosto são os sertanejos. Primeiro, o instrumento que eu mais me emociono é viola. E no Jovem Stars, conhecer aqueles sertanejos antigos, os antigos, de raiz. Raiz mesmo. Gente, eles são emocionantes. Porque eu fazia as entrevistas também. Quando eu era jovenzinha, eu tinha muita insônia, eu morava em São Paulo. E eu tinha muita insônia.
E eu ligava o rádio muito cedo de manhã, 4h30, 5 horas da manhã, e tinham músicas sertanejas o tempo inteiro tocando, principalmente em São Paulo. E músicas antigas, músicas de raiz, né? Então faz parte da minha formação. Então quando eu vi aquelas pessoas ali na minha frente, eu fiquei muito emocionada, muito, muito. Vanderlei Cardoso, sabe quem é Vanderlei Cardoso? Foi um ícone, foi um ídolo, e era um homem lindo e tal. Bom, e Vanderlei Cardoso foi chamado para fazer Jovens Tardes, Jovem Guarda. Ele tinha passado por um momento ruim, tentado suicídio, estava deprimido, mas veio. E eu fui recebê-lo na portaria do teatro, do estúdio, lá do Projac. E ele saiu do carrinho elétrico todo mal, sendo amparado. E eu disse, gente do céu, isso no palco vai ser uma loucura isso. Como é que ele vai cantar, né? Fiquei preocupadíssima, né? Aí me entra Vanderlei Cardoso, quem estava esperando por ele no palco era o Leonardo. Gente, quando ele entra no palco, ele vira outra pessoa. Ele desabrocha. Foi o momento mais lindo que eu já vi na vida. Ele desabrochando naquele palco, junto com o Leonardo, foi lindo, lindo. Depois da Xuxa, eu fiz colaboração de roteiro no Nosso Lar, Menina Índigo, e agora vai estrear um filme que eu fiz o roteiro e dirigi, chamado Em Busca de Cinderela. Vai estar no Now, no Look, no Apple, no sei lá. Agora, nos cinemas, tá difícil sala de cinema. É um documentário que é uma pensata sobre como o mito da Cinderela permanece vivo nesse mundo de mulheres empoderadas. Encaram o mito da Cinderela. Como é que esse mito está ainda muito vivo na vida das mulheres de hoje? Quando você for ver o documentário, você vai identificar as várias nuances de Cinderelas nos vários segmentos da sociedade. Vivian, muito obrigado pela sua disposição mais uma vez. Desculpa todo o contratempo, fiquei muito satisfeito, muito feliz. Espero que a gente se fale mais vezes. Eu também. Namastê.